programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, conforme combinado, retomamos a partir desta edição a nossa pauta tradicional, quando tratamos de assuntos de interesse da sociedade, da comunidade, sobretudo por conterem informação de utilidade pública. No mês passado, realizamos todas as edições do mês de outubro, homenageando simbolicamente mestres, professores, alunos e servidores que trabalham dignamente no setor da educação, entendendo que, mais do que uma profissão, trata-se de missão, mas precisa ter esse reconhecimento. Terminado o mês de outubro, voltamos aos nossos itens de pauta, conforme eu disse, sempre muito atraentes, por vezes polêmicos, até porque oferecem o contraditório, que incomoda, mas é democrático. E sendo assim, considerando-se que estamos a menos de um ano das próximas eleições municipais, quando teremos a oportunidade de rever as nossas escolhas, porque votar é escolher, tanto no que se refere ao poder legislativo quanto executivo municipal, precisamos entender melhor este cenário. E o programa Cidade Real também estará bastante atento a todas essas movimentações, conforme o ilustríssimo convidado nos ensina. Precisamos analisar as peças que estão sendo colocadas sobre o tabuleiro nesse momento. Mesmo que as eleições estejam previstas para o início de outubro do próximo ano, certamente as movimentações já estão acontecendo. As articulações da mesma maneira, os bastidores já estão devidamente sendo costurados para que haja aí definições de regras, de composições, de articulações que o jogo político assim determina. E para entendermos melhor toda esta situação, que mesmo sendo no âmbito municipal, sofre interferência do cenário estadual e federal, temos a oportunidade de receber novamente o nosso articulista político, que conhece como poucos as regras desse jogo e irá também, nesta edição, mostrar um documento histórico que trata também da sua brilhante trajetória política. Vale acompanhar atentamente, até porque você, que tem por rotina estar sempre atento às edições do programa Cidade Real, certamente já sabe de quem se trata. Ele tem conhecimento, coragem, ousadia e, sobretudo, opinião, que é pública. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 4 de novembro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida.
Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo Mais Verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira e eu diria de polêmica, porque o nosso convidado, que já foi devidamente anunciado pelos releases que semanalmente disparamos pelas nossas listas de transmissão, já dão conta de que certamente teremos opinião, que é pública e que estabelece o contraditório. Repito, o contraditório incomoda, sobretudo algumas autoridades que são obrigadas a saírem da sua zona de conforto, mas é necessário e democrático. E sendo assim, temos a satisfação, a honra e o privilégio de receber mais uma vez no programa Cidade Real o ilustre professor, amigo e diria com certa tranquilidade, torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Muito bom tê-lo aqui novamente. Eu que agradeço essa oportunidade, a TV Zoom tão importante aí na nossa vida, na vida friburguense, né? 19 anos, né? Exatamente, professor. 19 anos aí presente na história de Nova Friburgo, pioneira nesse trabalho, e Salvador, que foi meu aluno. Seu aluno. Receba aqui, junto com o Luciano, o meu abraço e o agradecimento pelo carinho, como sempre me recebem aqui. Sem dúvida, professor. Aliás, você fica preocupado com esse negócio de aluno. Porque confirma a exceção, confirma a regra, que toda ela tem sua exceção e cada vez mais me sinto exceção por não ter tido o privilégio de ser seu aluno naquela época, mas agora sou dos mais dedicados. Eu agora aprendo com vocês. Professor, e antes de avançarmos, de imediato, por conta do falecimento de um ilustre colega engenheiro, houve uma profusão de fake news que davam conta também da sua irreparável perda. E aí o programa Cidade Real, inclusive, também definitivamente esclarece que o professor Jorge se encontra muitíssimo bem, dominando plenamente suas faculdades mentais e físicas, e que houve, na realidade, um grande equívoco, e por isso queremos ouvi-lo. Olha, Zuri, nós lamentamos profundamente a passagem do nosso amigo e companheiro, o engenheiro Paulo Roberto, né, de Medeiros Gomes. Exatamente. É esse o nome completo dele. Exatamente. Paulinho, como nós o tratávamos, né? Paulinho Vovô, isso, era o apelido dele. Isso. Começou na vida pública como engenheiro da prefeitura, no primeiro governo de Paulo Azevedo, depois foi nomeado secretário, ainda nos primeiros anos do governo, e foi secretário de obras praticamente por 10 anos, vereador por 3 mandatos. 3 mandatos? 3 mandatos.
Iniciamos juntos na Câmara e fomos juntos até 2004, final de 2004. Paulo sempre muito trabalhador, era um menino que não sabia dizer não, estava sempre muito atarefado, porque as pessoas pediam as coisas e ele procurava atender e sempre muito solícito. Marcou seu tempo como profissional, marcou seu tempo como política. A família do Paulo, nós deixamos aqui os nossos profundos votos de pesar, sentimento profundo, de um grande companheiro, acima de tudo, leal. O Paulo nunca foi daquele político uma hora está de um lado, a hora está do outro, na maioria das vezes. Na maioria das vezes em cima do muro. Ele nunca foi assim. Ele sempre teve lado, teve determinação, teve opinião, foi um grande companheiro. Enfrentamos lutas enormes na Câmara Municipal. Fizemos um programa na Rádio Friburgo durante muitos anos, o programa Em Nome da Verdade. Aos sábados éramos eu, ele, Paulinho, e o ex-vereador também, já falecido, Juarez Paulo da Silva. Então, marcou seu tempo, vai deixar saudade, e Friburgo deve muito a ele. Sem dúvida. Com relação à questão aí que circulou ontem, partiu lá de Brasília. Agora você vê. Tem um grupo de amigos, esses grupos de WhatsApp, né? E um desses amigos, residente lá em Brasília, atuando nas Forças Armadas, ele publicou uma foto minha dizendo que lamentava, recebeu a triste notícia do falecimento do professor Jorge Carvalho. Quem me avisou foi o Benítez Silva. Sim. Eu falei, não, graças a Deus eu estou por aqui e vou ficar durante muito tempo enchendo o saco de vocês. Mas a coisa viralizou, rapaz. E foi para outros grupos, a ponto de um companheiro nosso, Juca, está em São Paulo, já deve ter retornado, e quando ele viu aquilo... Entrou em desespero. Entrou em desespero. E um outro, muito espirituoso, vai e confirma. Aí imagina a confusão que deu, né? Coitado do Juca. Aí eu entrei no grupo, falei, disse onde eu estava e tal, acalmei as coisas. Mas esse negócio de Facebook, fake news, isso é extremamente complicado. Mas eu agradeço as manifestações de carinho, de amizade, exatamente. Né? E vida longa para todos nós. Foi um belo ensaio, né, professor? Não deixa quieto. Mas também acompanhamos os votos de pesar por conta do falecimento, conforme comunicamos, do colega engenheiro civil Paulo Roberto de Medeiros Gomes, vereador por 3 mandatos, ex-secretário municipal de obras, cujo óbito ocorreu ontem, domingo, dia 3 de novembro, na parte da manhã, no município de Saquarema. Seu corpo foi transferido para Nova Friburgo, obviamente, está sendo velado nesta segunda-feira e provavelmente no horário que você está tomando conhecimento dessa informação, certamente seu corpo já foi sepultado. Que Deus acolha sua alma e que proteja e, sobretudo, conforte a todos os familiares, parentes e amigos que choram a sua irreparável perda. Professor, retomando a nossa pauta, disse na abertura que as peças começam a ser dispostas no tabuleiro. É cedo para que esse movimento aconteça, para que essas articulações aconteçam, ou no meio político, no qual você é notório especialista, você tem mestrado nessas articulações, elas têm que ser feitas com essa antecedência. Estou achando até, entendendo, né? A gente não acha, né, Zuri? Porque quem acha tem que entregar conforme você me ensinou. Exatamente. Estou entendendo que a coisa está um pouco lenta. Lenta? Primeiro pela legislação nova que os partidos agora, além de terem que montar chapas
individuais para o legislativo estão preocupados também com a questão da cota, né? Eles têm que ter um índice de performance para que o partido não perca o seu registro. Então, há uma preocupação em todos os níveis, municipal, estadual e federal, né? Que é a chamada cláusula de barreira. Então, antigamente você pegava 4, 5 partidos, fazia uma chapa de vereadores e, numa coligação, elegia 3, 4. Agora não. Se não mudarem, acredito que não vão mudar, até porque o prazo de mudança já acabou, cada partido vai concorrer sozinho. Sozinho? Sozinho. Não teremos mais coligações? Na proporcional, não. Ou seja, para vereador, não. Você pode coligar para prefeito. Você pode ter vários partidos apoiando um candidato a prefeito. Mas vários partidos montando uma chapa para vereador, não pode mais. Não será mais possível. Então você observa a dificuldade que os partidos terão de montar chapas nesse sentido, porque o voto é proporcional. Se você tiver um quociente eleitoral aí de 6 mil votos, ou seja, a cada 6 mil votos que aquela legenda fizer, ela elege um vereador. Estou fazendo uma conjectura aqui, né? Então, imagine bem, você com 33 candidatos, ter que fazer 6 mil votos, porque se não fizer, está fora, se o quociente eleitoral for esse, você tem que ter uma média de 200 votos por candidato. Exatamente. Algo em torno de, não é verdade? Agora imagine ter 200 votos. Não é fácil, não. Eu já tive 2.000, já tive 600, já tive 2.200, mas é muito difícil. É muito difícil, principalmente nesse momento, Zuri, que o povo está se afastando da questão política. Isso é impressionante. Você tenta conversar política com alguém. É muito difícil. É muito difícil. O eleitor está descrente, extremamente chateado com isso tudo. Tudo o que vem acontecendo no cenário nacional reflete nos estados e nos municípios. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, veja bem, há um ano, daqui a um ano, hoje é dia 4, né? Exatamente. 4 de novembro de 2019. 4 de novembro de 2020, nós já sabemos quem é o prefeito de Nova Friburgo. Exatamente. E quem são os 21 vereadores. E até agora, você só vê especulações. Alguns pré-candidatos se apresentam timidamente. Os desdobramentos das situações nacionais estão refletindo aqui e em todos os municípios. O resultado que saiu da urna ano passado apontava uma coisa, que era um crescimento dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Exatamente. Através do PSL, exatamente, que seria a grande estrela da eleição. No entanto, hoje o PSL está rachado na raiz, ou seja, na sua base. Exatamente. O próprio presidente não sabe se fica no partido. Então, imagine o desdobramento desse nos 5.000 e tantos municípios brasileiros. Então, a coisa é extremamente complicada. Por outro lado, eu vou falar um negócio aqui que muita gente não vai gostar, mas já vamos começar. Lógico, professor, isso. O presidente não consegue controlar aqueles 3 patetas que ele tem dentro de casa. Porque uma coisa é você ganhar uma eleição, outra coisa é você achar que é dono absoluto do poder. Exatamente. São coisas completamente diferentes. Até porque o presidente ganhou com 57 milhões de votos. Exato. Mas o que concorreu com ele não é desprezado, não pode se desprezar, não. Teve 44 milhões de votos. Você não joga 44 milhões de votos fora. Além desses, tem aqueles como eu, que me coloco nessa situação. Eu não votei em um nem no outro. Mas eu sou eleitor. Certamente. Por que eu não votei nem no Bolsonaro, nem no Haddad? Porque eu não acredito em nenhum dos dois. Eu não acredito no PT, nunca acreditei, e não acredito no Bolsonaro.
na extrema-direita. Foi a primeira vez que você votou em branco? Não. Anulei quando foi Collor e Lula. Também? Também. Nunca acreditei no Lula. Quer dizer, o Lula até eu tenho uma visão diferente dele. Eu nunca acreditei no PT. Nunca na minha vida. Nunca. Porque, como dizia Brizola, o PT achava que tinha um monopólio da honestidade. Apontava o dedo para todo mundo. No entanto, quando chegou ao poder, prestou um grande serviço à nação. Isso a gente tem que reconhecer. Mostrou que é mais corrupto que todo mundo. Quer dizer, quebrou aquele monopólio. Exatamente. Né? Quebrou aquele monopólio e deu razão ao Brizola. Deu razão ao saudoso governador Leonel Brizola. Mas isso é outra coisa. Isso é a análise geral que a gente faz. O Bolsonaro tem que entender, e principalmente os 3 meninos dele lá, tem que entender que quem ganha governa, mas não é dono do poder. Quem perde vai para a oposição. O que está acontecendo nesse governo? A oposição está dentro de casa. Exatamente. Quem cria problemas são os... Diariamente. O presidente sai do palácio, lá da residência dele, ou do palácio, vai discutir com o jornalista todo dia. Ele tem uma ânsia de brigar, que se ele tivesse essa ânsia para administrar, no que tange determinados aspectos do governo estarem funcionando, e a gente não pode tirar o mérito ignorar, disso, sem dúvida. não é? Sem dúvida. No que tange determinados aspectos estarem funcionando, funcionariam muito melhor se o Bolsonaro tivesse a visão de JK, de um estadista. Como ele dizia, eu tenho direito ao erro, só não posso ter compromisso. Exatamente. Com ele, né? Mas ele, infelizmente, não tem isso. Aí você pega o setor econômico do governo, que foi arrumado pelo Meirelles, toda essa parte. Henrique Meirelles. Que foi o seu meu candidato. Votei nele. Nas eleições no primeiro turno do ano passado. Porque você pega, quando houve o afastamento da presidente Dilma, nós tínhamos uma inflação de 2 dígitos, a taxa Selic de 14,5%, a taxa de juros do país de 14,5%, e uma recessão profunda. Crescimento negativo, né? Exatamente. O Meirelles é extremamente competente. E a própria esquerda não pode falar dele porque ele foi ministro de Lula. Né? Enquanto o governo Lula deu certo economicamente, pode ver que ele estava ali. Ele fez a transição do PSDB para o PT. Ele tinha sido eleito deputado, você vai lembrar disso. O Henrique Meirelles tinha sido eleito deputado federal por Goiás, exatamente, quando Lula ganhou a eleição, a primeira eleição. E ele foi convidado para o ministério, teve que renunciar ao mandato, ele fez aquela transição que o Lula navegou nas ondas calmas do Plano Real e teve sucesso nos 2 mandatos dele. Né? A partir daí, a partir do momento dos desvairados lá no comando da economia, o país se perdeu. Mas o Henrique Meirelles, extremamente competente, ele conseguiu dar uma arrumada ainda no governo Temer, né, na economia, de tal maneira que a inflação veio caindo, a taxa Selic, segundo especialistas, pode fechar o ano abaixo de 5%, né? A inflação está dentro da meta. Em torno de 3%. Quer dizer, o país não está crescendo, não, mas o país está com suas bases prontas para crescimento. Então, isso está funcionando. Por quê? Porque o Paulo Guedes é competente também. Sem dúvida. Paulo Guedes é extremamente competente e ele veio nessa linha de não mexer no que está dando certo e avançar em outros setores. Passou a reforma da Previdência, que nenhum governo conseguiu, mérito para o Congresso Nacional. Né? Mérito para o Congresso, que fez o dever de casa, né, professor? De casa. Você vê o relator do projeto no Senado, um senador experiente,
sob o comando de quem eu acho que deveria ser a presidente da casa, que é a senadora Simone Tebet, mas ela preside a Comissão de Constituição e Justiça, que talvez, Zuri, nesse momento seja mais importante do que se ela presidisse a casa. Porque quem pauta é a CCJ. Quem pauta as matérias é a CCJ. Quem dá os pareceres, quando aquilo vai para o plenário, já vai com acordo de liderança. Quem faz o filtro é a Comissão de Constituição e Justiça, né? E ela escolheu muito bem o Tasso Gereissati. Exatamente. Para senador relator, experiente. de bom trânsito em todas as áreas. Exatamente. Né? Porque a política é a arte da conversa. A própria esquerda sabe que a expectativa de vida do brasileiro hoje é muito maior do que há 50 anos atrás. Né? Então, essas coisas têm que modificar. Se não é a reforma ideal, é a que pode passar, mas é uma que tranquiliza o mercado. O país agora parte para diversos leilões na área do pré-sal, que vão gerar recursos de... bilhões de dólares. Bilhões, de dólares. Volumosos para a União, para os estados e para os municípios. E você vai observar que o primeiro sinal, quer dizer, você engenheiro sabe, o primeiro sinal da recuperação econômica é a construção civil. Sem dúvida. Né? E ela já começa... termômetro. Ela é o termômetro. Ela já começa a dar sinais de recuperação. Então, se o presidente conseguir controlar essa ânsia de briga que ele tem e controlar os três patetas, é verdade, é sensacional. Verdade. Ele pode tocar isso. Caso contrário, ele vai ter dificuldade. Extremas dificuldades. E não é por acertos do governo que são tão importantes, esses acertos não vão sobrepor a essas besteiras. O sujeito falar que tem que reeditar o ato institucional número 5. Esse garoto sabe o que é isso, o AI-5? Para aqueles que não sabem, professor, o que na realidade promoveu o ato institucional número 5 no nosso país? Foi o segundo golpe. O primeiro foi em 64 e logo em 65 não permitindo a realização de eleições diretas para presidente, governador e outros tantos. Até governador chegou a ter uma eleição no estado da Guanabara, que o Negrão de Lima ganhou, e uma em Minas, que parece que foi Israel Pinheiro, que ganhou. Os dois candidatos eram da oposição ao regime militar. E daí, então, o regime resolveu fechar. E aí, com diversos movimentos a partir de 66, 67, 68, a passeata dos 100 mil, né? E a coisa foi tomando proporção, e um deputado federal do MDB fez um discurso na Câmara conclamando olha que ponto, olha o motivo. Eles estavam querendo o motivo e arrumaram. O deputado deu. Márcio Moreira Alves, do MDB do Rio de Janeiro, da Guanabara. Ele faz o discurso, um pinga-fogo lá naquela hora inicial, conclamando as moças brasileiras a não namorarem, brincadeira, a não namorarem os rapazes das Forças Armadas. E aí o governo pede autorização para processar o deputado. A Câmara nega essa autorização. Não permitiu a autorização. E com base nisso, eles já estavam doidos para fechar mesmo. Fecharam, baixaram o ato institucional número 5, saíram caçando todo mundo, censurando a imprensa, e fecharam o Congresso, fecharam as câmaras, as Assembleias Legislativas, e o poder ficou absoluto lá. Nesse meio tempo, logo a seguir, o presidente Costa e Silva sofreu o AVC, tempos depois, né? E o vice era civil. Os militares não deixaram que ele assumisse. Parece que era o Pedro Aleixo, político de Minas. E os militares não deixaram que ele assumisse. Fizeram
uma junta militar com os ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica, e entre eles escolheram o Médici para governar o país. E por aí foi. Esse ato institucional durou 10 anos. 10 anos? 10 anos. E você não tinha garantias nenhuma, direitos individuais nenhum. Caçava, sim, do jeito que cismasse com um deputado lá, com uma pessoa qualquer. Aí que surgiu aquela história de o que você sabe disso? Perguntavam, né? Aí o sujeito falou assim, eu não sei de nada. Na minha rua tinha um que sabia muito, hoje ninguém sabe dele. Então é isso que o filho do Bolsonaro quer. Vai baixar um outro ato institucional, ou seja, vai fechar Congresso, vai fechar STF, não sei. Que ideia? Explica isso. Pois é. Mas chega e explica. Não cabe mais. Não cabe mais. O país hoje evoluiu. Nós já, após redemocratização do país, já tivemos várias eleições. 2 presidentes eleitos foram afastados por erros, né? Por erros. E a democracia está consolidada. Então não é assim, não é na base da força que vai governar. Não é. É na base de ações. Por que não tira proveito disso que está fazendo de positivo? Exatamente. Tem que sempre chamar para abrigo negativo. Quer dizer, então isso tudo vai refletir na eleição aqui do ano que vem. E aí, professor, nessa sua análise do cenário federal, me parece, e quase que tenho convicção, que Jair Messias Bolsonaro, ele ainda não desceu do palanque. Entendendo que, na realidade, ele se tornou, por delegação de 57 milhões de eleitores, presidente da República Federativa do Brasil. E nesta função e nesse cargo de extrema responsabilidade, existe o zelo pela função pública. Sem dúvida. O que ele não tem. Não tem. Destemperado, equivocado. Briga para baixo. Exatamente, totalmente confuso no trato de algumas questões, se contradiz, eu diria, com paixão nas declarações, trazendo para si e para o seu partido e para o próprio país uma instabilidade muito grande. Ele que foi vereador, esteve como vereador no município do Rio de Janeiro, depois foi eleito deputado federal por 7 mandatos. Sempre no baixo clero. Exatamente. E a sensação que ainda me parece simbolicamente é que ele, conforme você disse, ele se apresenta como se estivesse no quartel, sempre, de uma região em conflito, de um país em conflito. E as manifestações são absolutamente equivocadas quando acontecem, sobretudo também no cenário internacional, o que nos envergonha como país que pretende ter o seu valor reconhecido. Não obstante, que é um termo ótimo, os seus 3 filhos, Carlos, Eduardo e Flávio, potencializam todo este clima de acirramento, de confronto e de extrema intolerância entre todas as partes. E o resultado é o que nós estamos vendo. E que, conforme você disse, acaba refletindo nas eleições municipais, mesmo por vezes o eleitor não se apercebendo. Exatamente. E o grande momento da política nacional, hoje, é protagonizado pelo Congresso. Pelo Congresso Nacional. Apesar de você não ter aquelas figuras tão representativas mais, tanto na Câmara quanto no Senado, você vê a coisa avançar por não omissão do Congresso. O Congresso não está se omitindo, né? Mesmo, e outro dia eu li uma matéria que das reuniões, eu fui parlamentar há muito tempo, e quando existe a reunião de líderes, você vai pautar matérias e as reuniões são extremamente cordiais. Reunião de líderes. Republicanas. Não é reunião ideológica. E agora esse menino aí do Bolsonaro assumiu a liderança do partido na Câmara
E ele destoa nas reuniões de líderes. Ele enfrenta, ele vai para o enfrentamento como se ele estivesse numa batalha. E não é. Então, o clima da reunião de lideranças vem sendo extremamente perturbado pela presença de alguém que não entende o ritual daquilo. As questões ideológicas, elas vão ser debatidas nas comissões, as comissões temáticas da Câmara, do Senado, vão ser debatidas no plenário, mas a reunião do presidente com as lideranças, ela tem que ser cordial, porque é ali que se pauta o caminho dos trabalhos. Define-se a pauta. Define-se a pauta. E esse rapaz está indo para lá sem saber qual é a função de um líder de partido, até porque o partido dele está rachado. Totalmente. Né? Totalmente. Então, presta um desserviço a essa questão. Tirar o mérito do Bolsonaro? Não. Quem tem 57 milhões de votos merece todo o respeito. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Tirar o mérito desse rapaz, teve 1.800.000 votos. Deputado federal mais votado da história do Brasil. Exatamente. Tirar o mérito dele? Não. Mas aqui, da mesma maneira que os senhores têm mérito, os senhores têm e devem ter responsabilidade. Não se brinca com o poder. O poder não admite desaforo. Não é verdade? Exatamente, professor, exatamente. Agora, já encerrando esse bloco, professor, porque precisamos aprofundar um pouco a leitura sobre o tabuleiro das movimentações municipais, o que lhe parece a atual gestão do governo estadual? Até porque o ilustre governador, senhor Wilson Witzel, já se coloca na fila dos pré-candidatos para as eleições presidenciais que vão acontecer em 2022. Ou seja, conforme nos ensinou também Romário, não é verdade? Exatamente. Grande jogador, passou pelo Flamengo, passou pelo Vasco, começa a sua carreira no Vasco, passou pelo Fluminense, enfim. Dizendo que nessas ocasiões essas figuras chegaram agora e já querem sentar na janelinha. Lhe parece precoce essa movimentação também em torno das eleições presidenciais, como, por exemplo, também já temos essa clara manifestação de João Dória, atual governador de São Paulo, Ciro Gomes, eterno candidato à presidência da República, o próprio MDB já está se movimentando para ter uma candidatura própria, ou seja... O MDB negocia no caminho. Mas lhe parece que essas movimentações também de pretensões ao cenário nacional através das eleições de 2022 são precoces ou meio que já tem que se entrar na fila? Tem que saber se eles estão fazendo o dever de casa, né? Estão governando direitinho, estão cumprindo suas metas, estão fazendo aquilo que prometeram. Qual é a avaliação do seu eleitorado, por exemplo? Qual a avaliação do eleitorado do Estado do Rio de Janeiro em relação ao governador Wilson Witzel? Está cumprindo as metas, está em dia. Pelo menos a parte de salarial dos servidores, tanto ativos como inativos, está correndo normalmente. Ele promete agora para 1º de dezembro o pagamento integral do 13º dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, coisa que já não acontece há bastante tempo. Exatamente. Por outro lado, o Estado tem sérios problemas, né? Sérios problemas na área de segurança, de transporte, mobilidade. Exatamente. Então, eu entendo, governador, com toda a boa intenção, e sou simpático à sua gestão, entendo que é cedo ainda. Ao governador Wilson Witzel, eu acho cedo. O governador João Dória, ele foi prefeito, né, de São Paulo, foi alçado aí o cargo de governador, e São Paulo tem um colégio eleitoral muito maior. O maior colégio eleitoral do São país, Paulo né? tem um peso muito grande. Significativo. Se ele souber
aglutinar as forças políticas de São Paulo alinhadas da social-democracia para a direita, né? Para a esquerda ele não vai, até porque o PT é forte em São Paulo e, consequentemente, vai ter o seu candidato, que deve ser o Lula. Eles dizem, né? Tem uma pesquisa aí que diz que o Lula é o candidato, que eles falam isso. Então, é uma situação um pouco mais confortável do que o nosso governador aqui. Mas o que eu torço mesmo é para que o governador Wilson Witzel consiga colocar o estado do Rio de Janeiro nos trilhos, né? Voltar a ser uma unidade da federação que seja ouvida e respeitada, que saiamos do noticiário policial. Exatamente, professor. Né? O estado do Rio de Janeiro, que já foi a capital da República Federativa do Brasil, com grande importância no cenário político nacional, e ainda entendo que pode ser considerada a capital cultural do país, visto que os grandes eventos de fama e de alcance internacional acontecem no Rio de Janeiro. É o principal destino dos turistas internacionais vindo para o Brasil, visitar evidentemente o nosso país, buscam. São os portos, os aeroportos, enfim, do Rio de Janeiro. E temos que entender essa importância fundamental, porque isso reflete, inclusive, favoravelmente para a nossa cidade, que está a 135 quilômetros da capital do estado. Muito bem. Depois do intervalo, queridíssima Jussara, retornaremos tratando um pouco já das peças que estão sendo colocadas no tabuleiro do cenário municipal, objetivando as eleições que acontecem daqui a aproximadamente um ano. Votar é escolher. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 quilos de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, também registrando os agradecimentos a todos os trabalhadores da feira municipal que ocorre tradicionalmente nas manhãs de sábado no aprazível bairro de Vila Nova.
Vila Amélia. Vila Amélia. Perfeito, professor. Quando estive recentemente, neste final de semana, fazendo algumas visitas e adquirindo produtos deliciosos, saborosos, e pude constatar a imensa audiência do programa Cidade Real. Pessoas das mais variadas atividades se dirigiram registrando momentos, emitindo comentários, promovendo as suas reclamações, as suas queixas, mas, sobretudo, muito atentas ao programa Cidade Real. E todos, assim, com quem tive a oportunidade de lidar, se manifestaram. As pessoas que trabalham nas bancas mais simples, como também a turma que trabalha nas peixarias, se manifestando da mesma forma, o pessoal que também oferece saborosos pastéis com uma cerveja geladíssima, enfim, um belo passeio, um momento de extrema descontração, e vale esta programação. Você que por vezes procura algo muito diferente, muito, eu diria, portentoso, faça uma visita à Feira Livre, que fica localizado naquele pavilhão que era então chamado de Emílio Garrastazu Azul Médici, me parece que teve a sua denominação modificada por conta de se referir a um período da ditadura militar, mas que acolhe muito bem todos aqueles que têm essa oportunidade. E, na ocasião, estive devidamente acompanhado pela minha doce e bela cereja. E aqui movimento esta simpática ursinha que tem esta mesma alcunha. Para aqueles que a conhecem, certamente fazem esta associação. Até porque ela fica muito bem adornada, o que é um termo ótimo, com esta belíssima e perfumada orquídea. Momento de descontração, de divertimento, mas sobretudo de romantismo. Tá romântico. Tá romântico. Você não há como uma internação de final de semana. Sensacional, professor, sensacional. Nós estamos, professor. Muito bom. Recolhido desde sexta-feira. Exatamente, estamos em reclusão nesse final de semana. Quando fui, evidentemente. Saída só autorizada. O professor está se referindo a este final de semana que estive sob os cuidados intensos da minha adorável cereja, obviamente pelos motivos aqui que estão expostos, quando estou com as minhas limitações físicas, mas ativo e operante. Registre-se. Professor, estamos na reta final e talvez ainda precisemos aguardar mais algum tempo para ter uma leitura mais precisa do cenário municipal. Mas, ao que lhe parece, qual é a tendência? Teremos muitos pré-candidatos, articulações, novidades ou mais do mesmo? Olha, o prefeito Renato Bravo me garantiu que é candidato. É candidato? Pré-candidato? Tivemos uma conversa recente, nós fomos convidá-lo para... Porque nós estamos reorganizando a Aliança Democrática Municipalista, que foi a aliança que conduziu o Paulo Azevedo da primeira eleição à Prefeitura de Nova Friburgo em 88. E depois ela foi desfeita. Nós estamos ouvindo aqueles que têm pretensões ao cargo, concorrer ao cargo de prefeito. Já ouvimos, por exemplo, o Alexandre Cruz, já ouvimos o Anderson Nogueira, né? Já ouvimos o deputado Loubach e outros pré-candidatos que lá estiveram. E, perguntando ao prefeito, fomos fazer uma visita a ele, e ele disse que é candidato. Então, nós queremos ouvi-lo também. Certamente. Porque nós estamos preparando um plano, nós queremos apresentar a Friburgo alguma coisa para os próximos 20 anos. Não quer dizer que alguém tenha que aceitar ou deixar de aceitar. A nossa experiência
na vida pública nos permite pensar dessa maneira. Certamente. Nós não podemos ficar só na crítica pela crítica. Então, nós já ouvimos setores de turismo, de segurança, o delegado Henrique Pessoa já esteve lá, de mobilidade, Celso Novaes também já esteve falando. Na última sexta-feira, nós ouvimos o seu colega engenheiro José Augusto Spinelli, e estamos programando para ouvir agora o professor Hamilton Werneck. Ótimo. Então, nós queremos apresentar algo para Friburgo. Se alguém quiser comprar essa ideia, contribuir, mas nós não somos donos da verdade. Então, nós temos que ouvir todo mundo. E o prefeito vai também expor, em data que ele vai marcar, expor aí as suas ideias e pensamentos para o futuro e as justificativas da atual gestão, que não é bem avaliada. E ele tem consciência plena disso. Aí você vê o Alexandre Cruz, que se coloca como pré-candidato, já rompeu com o governo municipal. Eu fico na minha... Se você não provoca, mas eu falo. Sinta-se provocado. Eu sempre bebo na fonte do Ulisses Guimarães. Sem dúvida. E ele dizia, quando alguém chegava para ele, dizia alguma coisa nesse sentido, pô, eles eram tão amigos, se afastaram, agora está cada um de um lado. Aí ele dizia, olha, meu filho, em política a briga só fingida ou combinada. Exatamente. Não é? Então, esse rompimento para mim ainda não está claro. E digo isso aqui, já disse outro dia, quando participei aqui do programa do Amigo Modesto, falei a mesma coisa. E, inclusive, o Alexandre Cruz elogiou a minha participação. E parece que essa semana o Conte Bittencourt andou dando justificativas pelas quais teriam rompido com o governo. Isso é válido, não tem nada aí que não possa ser avaliado dentro da situação política. O Anderson Nogueira rompeu com o PSOL, foi para o PDT, se coloca também como pré-candidato. O deputado Sérgio Loubach já esteve lá conosco também, colocou as suas ideias, também se coloca como pré-candidato. Os partidos de esquerda, não sei ainda quais são os nomes que vão aparecer, mas com certeza o PT deve ter ou deve se aliar ao PSOL. Parece que é o Cláudio Damião que andam falando, né? Exatamente. O ex-vereador. Então, nós estamos ouvindo. A gente tem um limite, uma linha de corte nessa conversa, mas estamos ouvindo, vamos apresentar, Zuri, com certeza, se você abrir o espaço, esse programa será mostrado aqui para a população de Nova Friburgo. Certamente. Não temos, eu, por exemplo, não tenho pretensão política nenhuma. Nenhuma, não sou candidato a vereador. Não será? Não sou candidato a vereador, definitivamente não sou. Não tenho pretensões a vice-prefeito ou prefeito, não tenho. O momento meu é colaborar. Se precisarem da minha ajuda, humilde ajuda, eu estarei sempre pronto, mas eu não tenho mais a ambição política de cargo público, de vereador, de legislativo ou de executivo. Mas a minha experiência, a minha passagem pela vida pública, e eu me sinto bem, graças a Deus, me dá esse direito de propor algo para a minha cidade. Certamente. Não é? Certamente. Eu moro aqui, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vou morrer aqui. Eu não posso ver a mediocridade dominando, porque a representação política de Friburgo hoje, não é de hoje, é de 2001 para cá, ela foi montada em cima do ódio, do revanchismo, exatamente, da perseguição. Exatamente. Né? Nós tivemos 8 anos de governo de ódio, revanchismo e perseguição. E a partir dali, o que se tem? Né? Nós, do grupo do Paulo Azevedo, fomos taxados de tudo. Né? O grupo do Paulo é do grupo do Paulo, mas não tem nenhum de nós preso respondendo processo, não tem nada disso. Com condenação, não tem nada disso. Mas ficamos taxados. Não adianta você dizer que não, porque é verdade. Exatamente. É verdade, a gente não pode fugir da verdade. O que se diz na rua. Eu não gosto do Jorge, nunca conversou comigo. Né? Outro dia, te contar uma que você conhece,
lá no bairro do Prado, nós somos moradores lá. Sim. E o camarada dizia para o meu filho Bruno assim, seu pai tem que sorrir mais. Aí o Bruno falou assim, mas você votou em quem? Aí ele falou a pessoa que ele votou, não vou falar aqui. Ele falou assim, frequenta seu bar, vive dando gargalhada aqui. Nunca passou na frente do estabelecimento do camarada. E eu que tenho que sorrir. Pois é. Pô, quer dizer, você vota pelo sorriso? Pô, por que você não vota ou não votou quando eu tirei 10 mil crianças que não tinham estudar e botei para estudar? Né? Por falar nisso, professor, então, gostaria que você remetesse um beijo especial para a professora Patrícia Maduro, com quem eu estive. E ela, durante muito tempo, esteve na coordenação de uma escola municipal e teceu elogios profundos e foi minha aluna também, né? Exatamente. Mas uma professora de inglês, que eu adoro, Patrícia, ela sabe disso. Hoje ela é coordenadora de uma grande escola aqui em Nova Friburgo e foi professora da rede municipal. Exatamente. Está na rede estadual. Se referiu à época que você esteve como secretário municipal como sendo o melhor secretário que a categoria teve durante todo esse tempo e me incumbiu de lhe transmitir essa... Isso é um elogio importante. Essa avaliação para... Mas eu não sabia sorrir pro cara lá para a sua recompensa. Patrícia, beijo para você, querida. Parabéns aí, sucesso na sua profissão, na nossa profissão. Tenho muito orgulho de ter sido seu professor e de receber esses elogios aí via meu amigo Zuri. Beijo para você. Professor, nós estamos na reta final. Rapidamente. Eu trouxe você. Pois é. Eu vou apenas pedir a você o seguinte. É quê? Eu vou enquanto você comenta sobre a sua próxima atração literária, Nem Tudo Que Sei Posso Contar, eu vou apenas provocar a nossa imensa audiência mostrando este telegrama, sem, entretanto, exibir o seu conteúdo. Professor, no que se refere ao livro, quais são as notícias alvissareiras que temos? Está concluído, graças a Deus. Sim. Trabalho com a coordenação da professora Márcia Machado. Competentíssima professora Márcia Machado. Com o prefácio do nobre, ilustre amigo, professor Hamilton Werneck. Exatamente. A arte final agora, em relação à capa, essas coisas sendo concluída e a caminho da gráfica e o lançamento previsto para a primeira quinzena de dezembro. Nem tudo que sei devo contar reticência. Agora, Zuri, interessante é que a gente faz toda a narrativa de tudo que ocorreu, mas depois tem um trecho chamado Reza a Lenda. Reza a Lenda. Esse é clássico. Então, a princípio, primeira quinzena de dezembro. De dezembro. Se Deus quiser, estaremos aí com esse sonho antigo meu, né? E registrando a política do final do século XX aqui em Nova Friburgo. Eu pego desde quando eu entrei no MDB, lá com o saudoso prefeito Amâncio Azevedo, até o ano 2000, quando o grupo foi desfeito. Mas tem fatos interessantíssimos. Eu não tenho dúvida disso. Tem coisas que vocês não imaginam que aconteceu. O encontro de duas pessoas da política friburguesa não foi Paulo e Heródoto, foi Paulo e outra pessoa. E você, eu que levei. E você testemunhou. E você virá aqui, certamente, para promover uma edição só tratando do conteúdo do livro, como também do conteúdo deste telegrama. Eu vou deixar, evidentemente, que o mistério continue emoldurando este telegrama. O que contém este telegrama recebido pelo professor Jorge Carvalho, certamente na próxima participação do ilustre... É um atestado de boa conduta. Vai por aí. Professor, ele irá promover os devidos esclarecimentos. Amigo,
Forte abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Sempre muito bom você vir aqui, você que tem uma leitura... E melhoras aí desse braço. Se bem que pelo tratamento que eu estou recebendo... VIP, né? Me parece que essa tipóia vai durar muito tempo, quando muito trocando de braço. Isso vai até o domingo de Páscoa. Mas é muito legal tê-lo aqui, passar professor. Natal, Carnaval. Exatamente. Sobretudo pela sua coragem, pelo seu conhecimento e pela sua opinião, que é pública. Amigo, graças a Deus. Você é um cara que agrega conteúdo e tem muito conhecimento dos bastidores e corredores da política, e temos extrema honra e privilégio em tê-lo como nosso articulista político. Muito obrigado e até a próxima. Precisamos encerrar definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, que continue abençoando, protegendo e iluminando todos aqueles que têm elevado o espírito público para, sobretudo, resgatar, promover e potencializar a autoestima de Nova Friburgo, porque, como nos ensina o ilustre professor Jorge, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.